Estamos de volta com o Dedinho de Prosa especial, hoje discutindo o papel da mídia no processo de impeachment. Estamos aqui com as jornalistas Adriana Crisanto, João Costa e Cláudia Carvalho. Vamos ver um pouco como o mundo tem falado do Brasil nos últimos dias. Je pense que c'est un coup d'état judiciaire et médiatique. Le seul accusé, le seul qui fait l'objet d'investigation, c'est le PT et son entourage. La présidente Dilma Rousseff fait l'objet d'une procédure de destitution pour avoir reporté des déficits de l'État sur l'année suivante. Une pratique courante, mais qui n'est pas passée cette fois. Rien à voir avec un enrichissement personnel. Du coup, l'ancien président Lula crie au putsch. La destitution sans fondement légal, sans crime de responsabilité est un coup d'État. Elle est motivée uniquement par intérêt politique. Au Brésil, 70% des grands médias sont entre les mains de 6 familles. Proches de l'opposition, ces médias n'hésitent pas à pourfendre la corruption, mais en concentrant leurs enquêtes et leurs accusations contre le seul PT, passant sous silence les turpitudes des 24 autres partis mises en cause dans de récentes révélations. Luis Carlos est un ancien journaliste politique de la Globo. Il connaît bien ces stratagèmes. Quand la manifestation au Brésil est organisée par la droite conservatrice, la chaîne Globo commence sa couverture dès le matin. Elle crée une sorte de commotion nationale, comme si c'était une grande fête civique. En revanche, quand c'est de l'autre côté, elle ne diffuse quasiment rien. Right into it. Who's behind these anti-Dilma marches in Brazil? And will you please just cite specific evidence proving that we can make these sort of links? I mean, the most important thing here is what we're basically talking about, and the folks that were on the ground in August are essentially the Brazilian Tea Party, right? There's several different groups. There's the Free Brazil movement, which is a group of youth, student, kind of neoliberal activists that really champion Reagan and Margaret Thatcher ideology. There's Students for Liberty and Come to the Streets, which also have kind of funding from different sources from the Koch brothers, and even the head of Come to the Streets, I think, is the former. He receives financing from the Sturdy Foundation and is also like the head of Ambev. So it's a major corporation we're talking about here. There's Revolted Online, which is another, these are all kind of online Tea Party groups. Revolted Online is a former evangelical, and that's actually a huge connection between the United States and Brazil, the evangelical movement. And, they've actually been calling for the overthrow of Dilma, and as of even recently, we're calling for military intervention. If she wasn't going to step down. Just quickly let our viewers know, what's their motivation? Why do this? Obviously things in Brazil aren't good right now. The economy is kind of faltering. The real compared to the dollar is increasing. It's inflating. But really what we're talking about are 12 years of Workers' Party poverty alleviation programs, and this is the flip side of what they actually want. So they're really out against the PT, they're out against Dilma, the President Dilma. What's interesting, however, is that when these marches happened in August, they're actually much smaller than the marches that happened in March. E eu queria logo perguntar aos três, e fiquem à vontade para debater. A mídia local, a mídia nacional e a mídia internacional, que avaliação vocês fazem? Aqui no Brasil, a mídia está engajada nesse projeto de golpe, não está? Tem agido com parcialidade, com imparcialidade? Afinal, o que vocês acham? Começando com o João Costa, que gosta de ser mais polêmico. Eu gostaria de lembrar um jornalista já falecido chamado Carlos Lacerda, da Última Hora. Ele dizia: Getúlio não pode ser candidato, se for candidato não pode ganhar, se ganhar não toma posse, se tomar posse não governará. O que Carlos Lacerda dizia de Getúlio nos anos 50 vale para Dilma agora. Não um Carlos Lacerda, que embora Carlos Lacerda tenha sido um conservador, um agitador, mas era um intelectual de muita competência. A mídia nacional, ela está onde sempre esteve. Ela é parte do processo. Está correto? Ela criou este clima porque ela tem interesse nisso. Por exemplo, vamos levar em conta o processo de extinção da Medipressa
que nós estamos vivendo. O jornal O Estado de São Paulo, que é um dos fortes do combate ao governo e pela sua derrubada, está à venda há 5 anos. A Abril Cultural, a que publica a Veja, já devolveu o prédio que havia comprado, financiado com benesses do BNDES, está devolvendo porque não pode pagar o que deve. Aqui mesmo na Paraíba, um jornal local, o Jornal da Paraíba, fechou e colocou responsabilidade e culpa na crise e não na falência do seu modelo empresarial e de gerência. Por exemplo, o Jornal da Paraíba sempre foi deficitário e, de repente, arranjou um bom motivo para fechar. Colocou a culpa na crise. Então, a mídia, ela jogou o seu papel, porque ela tem interesse na política, ela tem interesse em tudo que se passa. E você levando em conta de ter uma classe política criminalizada, é fácil entender quando você encontra parlamentares que morrem de medo de 1 segundo no Jornal Nacional, que morrem de medo de uma página da revista Veja e que morrem de medo por 10 minutos em um programa de TV. Nós temos uma política criminalizada porque ela também é feita por criminosos. Por criminosos, é um fato. E a mídia também ela tem parte neste crime. Lembro que o grupo da Folha de São Paulo emprestava seus carros para transportar presos políticos para serem assassinados. E era uma empresa de comunicação que fornecia os carros da redação e de distribuição de jornais para Obama, para servir ao coronel Ustra, que foi homenageado no golpe. A Folha de São Paulo ajudava transportando presos políticos para serem torturados por Ustra, que foi homenageado agora. Então, 7 de todos abril. são partes de um mesmo crime. A imprensa contra a própria liberdade. Cláudia, e você, o que é que diz? Wellington, eu, como jornalista, eu tive muita dificuldade de assimilar esse termo pejorativo que se atribui hoje aos setores majoritários da imprensa que apoiam o impeachment de Dilma Rousseff, que é mídia golpista. Eu achava que isso era discurso de sindicalista, revoltado, mas à medida que a coisa foi ficando mais séria, que eu fui observando com mais cuidado as manchetes e o teor dos telejornais, não há como você não concordar com esse termo. Nós teve alguma edição do Jornal Nacional que foi, para mim, foi muito ilustrativa do que é mídia golpista. O Jornal Nacional, que ele é todo feito naquele script, ele é todo pensado, todo planejado. No dia em que o juiz Sérgio Moro autorizou a divulgação dos grampos de Dilma Rousseff conversando com Lula havia sido chamado para ser ministro e tomaria posse no dia seguinte. E naquela tarde, a Globo já havia soltado na programação, em caráter extraordinário, já havia soltado o teor daqueles áudios da conversa em que a presidente dizia que iria mandar o Bessias levar o documento para o Lula e só utilizasse aquele documento em caso de necessidade. Então, a edição do Jornal Nacional ela foi totalmente desmembrada. O William Bonner lia um texto, não teve nenhuma programação, foi uma coisa feita tão flagrantemente tendenciosa e não deu tempo de fazer um jornal da maneira como o Jornal Nacional sempre é feito, com aquela plástica perfeita. Tanto que o William Bonner chegou a ler o mesmo trecho da gravação 2 vezes, porque ele não lembrava. O fato de você fazer tudo com muito planejamento também lhe deixa engessado. Quando precisa improvisar, você não consegue. Então ele acabou lendo 2 vezes a mesma coisa. Outro fato que me chama muito a atenção hoje, me entristece profundamente, é que é preciso que a gente recorra à CNN ou à SIC, que é um grupo de comunicação português, para ver uma abordagem mais aproximada dos fatos que estão acontecendo no Brasil. Teve um comentarista português, Miguel Soares, que ele tratou com muita clareza o que é que está acontecendo aqui, enquanto a mídia local trata a presidente Dilma Rousseff como se fosse uma criminosa temerária, a imprensa internacional, ao contrário, está vendo uma armação perpetrada por a maioria dos deputados federais, que tem processos, seja por corrupção ou por outro tipo de crime,
perseguindo uma presidente que, por corrupção, ela não tem nada contra si, né? Você pode acusar Dilma Rousseff de ser incompetente, de fazer uma má gestão, de não saber dialogar com o Congresso, mas, de fato, corrupção não pegou dinheiro público para botar nas contas dela. Isso não existe contra Dilma, ao passo que não se pode dizer a mesma coisa dos deputados, a maioria dos deputados federais brasileiros. E nós tivemos também Glenn Greenwald, que é um jornalista, inclusive ganhador do prêmio Pulitzer, que é um prêmio importantíssimo, a maior premiação que existe para o jornalismo, também no mesmo tom denunciando que ele até chegou a dizer, foi uma votação muito feia, uma votação que envergonha a história política do Brasil. Então a gente tem que recorrer à mídia internacional para ter uma visão aproximada do que acontece no Brasil, é muito triste. Adriana, a imprensa brasileira, a mídia brasileira, você concorda que tem sido parcial e qual é o efeito dessa parcialidade na democracia brasileira? Olha, o efeito, eu acredito que é nefasto e está sendo, né? Isso acaba jogando as classes umas com as outras, né? Isso é muito ruim, porque a gente fala que o país é um país de liberdades e de diversidades, né? Mas eu gostaria de colocar 2 pontos. Um que João falou com relação à quebra dessas empresas, né? Das empresas de jornal e rádio. Quando eu estava na Espanha, Cláudia, conversando com o ombudsman do El País, e que depois o próprio presidente do El País, que é um sujeito que gosta do jornal, né? Ele é como a gente, ele gosta da coisa do papel, né? Ele falando que era difícil para ele se livrar desse hábito do papel, né? E ele explicou para mim o seguinte, que a diferença dos jornais da Europa, por que jornais de papel na Europa se mantêm até hoje, né? Então aí são calhamaços de papel, não basta nem ir para a Europa, vá para a Argentina, Uruguai, Chile, você chega na banca de revista e você vê várias publicações. E ele me explicou o seguinte, ele dizendo que o problema do Brasil é que o Brasil, os jornais, as empresas de comunicação, elas estão firmadas em 3 tripés, né? Um é a economia, o dinheiro vem da economia. Outro vem da política, né? Esses 2 pilares. Realmente, se ele for se basear nesses 2 pilares, ele rui. Por quê? A crise política está aí, a econômica também. Então, a tendência do jornal é fechar. Lá não, eles se baseiam em 3 pilares. A política, o dinheiro entra pela política, o dinheiro entra pela publicidade e propaganda e por uma terceira perna, que eles chamam de parceiros, né? Então, quem são esses parceiros? Esse negócio de parceiro não está tão complicado. É porque eles chamam os parceiros, né, que eles chamam. Mas, assim, os parceiros, quem são esses parceiros? Lá, o sindicato não é contra a empresa, por exemplo. Ele é parceiro. As ONGs, né? As grandes instituições, por exemplo, a Caritas, que é uma grande instituição. Quando o jornal está em crise, então ele recorre a esse terceiro setor. Vamos, né? fazer uma observação. A senhora me permita interrompê-la, lembrar o seguinte, que a mídia internacional, ela não padece, a senhora citou um tripé, não padece de um tripé em que a nossa se assenta, que é a verdade, a meia-verdade e a mentira. Aqui é o tripé da nossa imprensa, esse da nossa também. Nós trabalhamos com a verdade, com meias-verdades e mentira. A mentira tem um papel. Ou a senhora duvida, a senhora como professora, que a imprensa brasileira também mente? Que ela adota meias-verdades para afirmar uma verdade. E também trabalha com a verdade. Eventualmente, né? Eventualmente. Então, se lá tem esse tripé, nós temos esse. Temos esse. Eu queria... João tocou num assunto muito interessante aí. Eu queria saber o seguinte, João. Quem é o nosso Carlos Lacerda hoje e qual é a diferença desse Carlos Lacerda que você identifica hoje no Congresso para aquele intelectual que a gente chegou a conhecer? Não temos um Carlos Lacerda. O que nós temos são partidos políticos que têm, assim... Alguém duvida do talento da mídia em ser o porta-voz da oposição? Então, não há um Carlos Lacerda. São vários Carlos Lacerda.
que são donos de jornais e editores. Porque são eles que verbalizam e colocam até textos na boca dos deputados. Então nós não temos um Carlos Lacerda. Até porque seria difícil você apontar na história que Carlos Lacerda era corrupto. Ele era de direita. Era reacionário, podia ser qualquer coisa. Mas acusá-lo de corrupção era meio difícil. Hoje é diferente, Hoje né? é um pouquinho diferente. Não tem um Carlos Lacerda que verbalize um discurso de oposição. Porque quem sustenta a oposição ao governo, quem sustentou a oposição ao governo Lula e no governo Dilma, quem sustentou o discurso da oposição foi a mídia impressa. Aliás, eu estou com 63 anos. No próximo impeachment, vou usar essa palavra para não usar golpe, no próximo eu estarei morto. E a mídia impressa do Brasil também. Terá desaparecido. Tem um outro fato. É evidente. Tem um outro. Ela já não derruba o governador na Paraíba? A imprensa, o jornal impresso na Paraíba não derruba o governador? Nem derruba, nem elege. E nem elege. Você entendeu? Mas tem um poder de reverberar. Porque é assim, amigo. Você pode dizer, mas você está caindo em contradição. Não, porque a revista Veja, da Abril Cultural, há mais de 10 anos que apregou que tem 1 milhão de leitores. E não sai disso. Quando Num país de quantos ela milhões? não tem. Não tem, né? E num país de quantos milhões, né? Então, por exemplo, como é que funciona isso? A mídia impressa sai na quinta, sai na quarta, dependendo da necessidade política, como as revistas de final de semana circulavam na terça, na quarta, porque servia de pauta para os telejornais. A mídia impressa diz uma coisa que não tem repercussão, o Jornal Nacional e o Fantástico repercutem o que a revista disse, e aí a revista toma uma certa importância. Entendeu? Porque se não fosse esse tripé do editor ligar para um ministro lá do Supremo e dizer, o que é que nós temos aí disso? O que é que você quer que eu diga? Não, você diz o seguinte, isso é uma boa pauta. Então o ministro diz uma coisa, a revista repete na quinta, e o Jornal Nacional anuncia na quinta, sexta, sábado, e o Fantástico no domingo, repercutindo o que a mídia impressa diz. Se dependesse da mídia impressa, não tinha o menor problema. Agora, eu queria colocar um ponto aqui, o seguinte, quando você diz a mídia é parcial, você se refere à mídia impresa ou ao jornalista também? Aí, Wellington, acho que a gente tem as duas coisas. A gente tem percebido, inclusive, aquela leitura que a gente faz subliminar, vamos dizer assim. Alguns jornalistas, principalmente da Rede Globo, da Globo News, que eles estão falando sobre o impeachment com um sorriso nos lábios, né? Já houve uma comentarista que, em ato falho, ela chamou Dilma Rousseff de ex-presidente, né? Ainda não, né? Na cabeça dela, mas na cabeça dela já pegou foi, descendo né? faz tempo. Já foi, Michel Temer é presidente, enfim. E essa é uma discussão que tem havido muito nas redes sociais e nas rodas de conversa dos jornalistas, que transparece. Tem alguns que estão atendendo a essa recomendação, entre aspas, das empresas para dar esse enfoque, porque precisam garantir seu contra-cheque no fim do mês, mas há outros que encarnaram mesmo esse discurso e que estão felizes em cumprir esse papel. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, a gente aprofunda essa discussão, até que ponto o jornalista profissional também está engajado nesse golpe. Dedinho de Prosa volta já já.